Alerta. Isso é só uma história de ficção, mesmo que inspirada no mundo real, não leve a sério. Eu não acredito que eu preciso avisar isso. Como começar isso? Eu nunca fiz isso antes. Mas o pessoal vive dizendo que eu deveria fazer algum tipo de trabalho assim. Nós somos um grupo de arquivistas agora, né? Eu quero criar algo como um manual ou um catálogo para registrar os lugares e as coisas que a maioria das pessoas se recusam a enxergar. Ocultar, proteger e guiar. Eu detesto escutar eles repetindo isso toda vez que temos que trocar algumas farpas. Parece piada. Como se entrar numa jaula de crocodilos com os olhos vendados fosse te proteger de ser despedaçado. Não, eu acho que não tem um jeito suave para começar. Esse é o primeiro registro desse manual do vagante, nome pendente. Meu nome não é relevante, mas eu acho que talvez eu adicione registros de outras pessoas, então eu vou me identificar como o quinto. O que importa é que graças aos deuses estamos encontrando novos despertos por aí, o que literalmente abre algumas portas, porém os poucos livros legíveis que sobraram são muito incompletos ou abordam temas avançados demais para os novatos. Nós precisamos de algum tipo de repositório de conhecimento organizado se um dia quisermos reconstruir o que fomos no século passado. Um tipo de enciclopédia sobre todo tipo de conhecimento oculto. Para garantir que esse repositório, livro, não será simplesmente queimado, eu vou espalhar várias cópias físicas e digitais por aí. Se o universo conspira por equilíbrio, as pessoas que mais precisam desse conhecimento vão encontrar essa enciclopédia. Provavelmente a maioria vai considerar esse um trabalho bizarro de ficção e tá tudo bem. O mundo precisa de pessoas que conseguem enxergar o que pode ser e não o que ele inevitavelmente vai ser. Eu quero ver se eles conseguem varrer toda a internet e encontrar todas as caixinhas que a gente enterrou por aí com esses documentos. Considerando que eu consegui convencer alguns vizinhos a ajudar, pode ser que tenha algumas caixas de material escondido até debaixo do oceano. Então, cuidado! Se você encontrou essa enciclopédia, parabéns. Compartilhe. Tudo o que abre a mente a novas possibilidades é uma gota a mais empurrando a humanidade para um caminho que não seja autodestruição. Invente, crie e compartilhe. Mesmo quando eles quiserem suprimir o que você pode ser. Porém, esse é um aviso. Eles não gostam de pessoas criativas. Ou de você. Eles permitem que você viva só para ser um número. Um gerador de recursos. Um trabalhador. Qualquer tentativa de ser algo a mais é um desafio. Se você está lendo isso ao invés de trabalhar, você é um inconveniente para eles. Mas se você acredita ou testemunhou algo registrado aqui, aí você passa a ser uma ameaça. Considerando que você encontrou esse material, você precisa a partir de agora seguir algumas instruções para se manter seguro. 1. Compartilhe fingindo que pra você esse é só um trabalho de ficção. Mesmo se você tiver provas de que tudo isso é real, se possível, compartilhe anonimamente para máxima proteção, ou você corre o risco de ser desaparecido. Eles são realistas fanáticos, e eles não entendem que só por ser uma obra de ficção já é uma ameaça para eles. 2. Se você criar algo baseado no que lê aqui, faça referência ao trabalho original. Caso contrário, eles podem acreditar que você testemunhou algo aqui descrito, correndo o risco de ser desaparecido. 3. Verifique o nível de risco antes de tentar visitar ou conhecer algo descrito aqui. O universo pode ser um parque de diversões, mas você não gostaria de se encontrar sozinho em uma gaiola cheia de palhaços depois do horário de encerramento. Acho que para começar é melhor abordar um assunto extremamente amplo, assim podemos focar em pequenos temas nos capítulos seguintes. Vamos lá. Capítulo 1, Os Muitos Mundos. Não é que o mundo que nós vivemos não seja real, mas existe muito além do que você já conheceu. Muito além do que te permitiram ver. Ok, eu não estou facilitando com essa introdução.
Eu vou tentar ser um pouco mais didático a partir daqui. Você provavelmente vive no que chamamos de mundo material, ou chamado entre os círculos de Materium. É uma dimensão extremamente densa, significando que tudo aqui é extremamente sólido e estável, e coisas como pensamentos, sentimentos e a arte de tecer a realidade que chamamos vulgarmente de magia tem uma grande dificuldade de se manifestar de forma direta. É muito difícil de você mover um objeto com a sua mente e a vasta maioria das pessoas nunca vai conseguir por falta de informação e de treino. Para causar mudanças no mundo material, você precisa manifestar os seus sentimentos através de coisas físicas. Exemplo, é difícil de você fazer algo pegar fogo instantaneamente, pirocinese, mas você pode usar uma ferramenta física como um fogão para esquentar uma panela. Se a magia é a arte de causar mudanças ao universo, todas as coisas que existem são mágicas de alguma forma. Existem infinitos planos no universo. Muitos são densos como o Materium, alguns são parecidos com o nosso e outros são absolutamente incompreensíveis para humanos, pelo menos. Geralmente, quanto mais perto do nosso plano, mais parecidas essas outras camadas são. Alguns desses planos foram inclusive criados pela imaginação coletiva da humanidade. Outros sempre existiram, independente de nós, e conforme você se afasta do Materium, as coisas vão ficando cada vez mais bizarras, até o ponto que nós não fazemos ideia do que existe, mesmo sabendo que existem coisas se movendo do outro lado. Talvez vivas, mas além das fronteiras da nossa compreensão. Vamos falar sobre alguns desses outros planos da realidade, dos mais próximos aos mais distantes. Eu, particularmente, como um bruxo com pouco tempo de treinamento, tenho um conhecimento bem limitado sobre isso, mas eu pretendo escrever novos capítulos conforme eu descobrir mais sobre o outro lado do véu. Nós chamamos a fronteira entre o Materium e o resto da humanidade de o véu, mas outras culturas podem ter outro termo para o limiar. Imediatamente do outro lado do véu existe a Umbra, um plano que serve como uma película que separa o nosso plano denso do caos do resto do mundo imaterial. É o lugar onde nós visitamos mais frequentemente e é o lugar onde a alma se encontra imediatamente após descolar do corpo físico. Essa película abraça o nosso mundo de forma tão próxima que ela é moldada pelas formas que estão aqui, ao ponto de parecer uma cópia exata. Porém, o que acontece no plano material tem impactos muito mais aparentes e dramáticos na Umbra. Imagine que você pode andar até o seu restaurante favorito na Umbra. Você pode até pegar e comer uma cópia do seu prato favorito deixado no balcão para alguém no mundo material. Mas se o cozinheiro aqui desse lado estiver irritado com o cliente, a raiva dele pode distorcer a Umbra, fazendo que chamas se manifestem na cozinha. Porém, se você escapar do incêndio com segurança e retornar no dia seguinte, a Umbra vai ter voltado ao normal, como se nada disso tivesse acontecido. Você tá entendendo o que eu quero dizer? O que as pessoas pensam e sentem no mundo real se manifesta na Umbra de forma literal. Uma antiga catedral cheia de bons fiéis na Umbra pode se manifestar como um enorme palácio dourado recheado de anjos que escutam preces. Um escritório corporativo pode parecer uma sala de tortura. Caminhar em uma avenida extremamente movimentada onde centenas de pessoas passam a cada hora, cada uma com seus pensamentos e sentimentos, pode causar o que chamamos de uma liquefação. Esse fenômeno acontece quando há tantas coisas influenciando a forma da Umbra que o tecido da realidade se torna líquido, caótico e muito perigoso. A calçada pode se retorcer em ângulos impossíveis, chegando a lugares que normalmente não seriam acessíveis. Ou pior, você pode atravessar a realidade em uma direção que não existe e não sabemos o que pode acontecer. Mas algumas pessoas sugerem que essa é a origem da lenda urbana das Backrooms, que pode ser um tema abordado em outro capítulo. A Umbra costuma ser o primeiro lugar fora do Materium que um vagante testemunha. E apesar de não ser um lugar hostil por si só, a volatilicidade desse plano torna um local por vezes extremamente perigoso e que
deve ser atravessado com muita cautela. É possível enxergar o mundo material da Umbra e vice-versa, mas é uma habilidade que precisa ser treinada e que nem mesmo um mestre consegue fazer isso o tempo todo. Quando você vê um fantasma, um espírito, você tá vendo um morador da Umbra, e quando eles olharem de volta pra você, da perspectiva deles, você é o fantasma. Quando uma pessoa que não entende ou não acredita no mundo além do material morre, ela imediatamente se encontra ao lado do próprio corpo na Umbra, a maioria das vezes sem rumo, semiconsciente, alguns até agressivos. Nós chamamos essas entidades de almas perdidas. E quando você pensa em um fantasma que não percebe que morreu, na verdade você está pensando nessas almas perdidas. Algumas pessoas mais conscientes do outro lado costumam ser capazes de manter a própria consciência ao abandonarem o corpo. E quando essas pessoas acordam na Umbra, elas geralmente acabam se unindo a uma comunidade de almas, onde podem viver por décadas ou até séculos antes da próxima morte, entre aspas, onde podem voltar a habitar um novo corpo de carne no mundo material. Esse processo é um tanto complicado, então vamos deixar para outro capítulo. Basta dizer que existem outros caminhos que uma pessoa pode tomar quando ela transiciona de um plano para outro. Algumas podem inclusive decidir viver como viajantes e abandonarem o ciclo da mortalidade, viajando eternamente entre os infinitos mundos. Mas existem certas desvantagens em abandonar a mortalidade. Vagantes costumam conseguir acessar a Umbra sem grandes dificuldades por estar tão absolutamente próxima. Mas existem planos mais distantes, como o Tártaro, ou como costuma ser chamado aqui no Brasil entre alguns grupos de lendas urbanas, Sete Além. Olá, tudo bem? Meu nome é Nando, eu sou designer, ilustrador e escritor. Esse foi o primeiro episódio do Manual do Vagante, um guia de sobrevivência do mundo oculto. Aqui vocês vão ver uma série de contos originais que eu mesmo escrevi e narrei, provavelmente enquanto eu desenhava alguma coisa. A ilustra que vocês viram no fundo são 3 personagens que vão aparecer em um jogo que eu tô desenvolvendo no momento. Tem Studio Vlogs também. Então se você gosta de conteúdo alternativo, independente e original, se inscreve, comenta, dá like no canal. Porque o YouTube não curte muito esse tipo de conteúdo. Ele quer uma coisa um pouco mais viral, uma coisa um pouco mais imitada do TikTok. Então, até a próxima. Falou!